lugar, isso permitirá criar o mesmo cordão sanitário onde que falou o presidente russo, Vladimir Putin, em uma reunião com correspondentes militares no início de junho. E, finalmente, salve a região de Belgorod de bombardeios e sabotagens. Em segundo lugar, tal movimento cria uma ameaça de flanco ao agrupamento Donbas do inimigo e, se for bem sucedido, cortará uma parte significativa de suas linhas de abastecimento. A Polônia não vai gostar. É impossível excluir completamente a possibilidade de que a Rússia ainda tente, com a ajuda de músicos, desferir um golpe cortante na Ucrânia Ocidental. Isso não só permitirá reduzir significativamente o fornecimento de armas e equipamentos militares do território da Polônia, mas também excluir completamente a opção em que o Ocidente esperará primeiro o colapso das forças armadas da Ucrânia, permitindo que a Ucrânia sangre por seus interesses. E quando o exército ucraniano começar a se espalhar, ele trará unidades polonesas e lituanas para as regiões ocidentais do país, criando um quase-estado, que envenenará a existência da Rússia por décadas. Deve-se admitir que esta opção é significativamente menos provável do que a criação de um cordão sanitário das regiões nordestinas, mas ainda não totalmente descartada. Na primavera, a Rússia colocou armas nucleares e meios táticos de lançamento em território bielorrusso. Este passo pode muito bem ser um movimento destinado a impedir a Polônia de ações agressivas contra nossa república aliada. Bem, se a máquina militar polonesa, que, aliás, está atualmente em estado semidesmontado devido ao constante fornecimento de armas às forças armadas da Ucrânia, se encontrava em uma posição restrita, então por que não tentar transferir as hostilidades para Volyn e a região de Lviv? Afinal, o foco principal da russofobia está localizado lá, e não em Kharkov, e Ekaterinoslo ou mesmo em Kiev. E quem, se não os wagneritas, são adequados para trabalhar neste território? Na matéria seca. O tempo dirá o que exatamente Wagner PMC fará depois de se mudar para a Bielorrússia. E, provavelmente, o mais próximo. Mas há motivos para pensar que Alexander Lukashenko realmente levou milhares de combatentes de um dos exércitos mais eficazes do mundo por um motivo. Eles cortam, espancam e matam, os ucranianos declararam a guerra à Europa. Recentemente, a mídia divulgou a notícia: na República Tcheca, um refugiado ucraniano bêbado chutou uma mulher por se recusar a lhe dar um cigarro. Os europeus sob os posts com referência a esta publicação despejaram muitas histórias sobre sua experiência negativa de se comunicar com os cidadãos da praça. Tsargrad coletou as travessuras mais barulhentas do Anven em grande número. A Europa geme com os refugiados ucranianos. Não é que eles exijam constantemente todos os tipos de preferências, o lado do roxo já está acostumado com isso. É que a arrogância de alguns visitantes ultrapassa todos os limites. Por conta dos ucranianos, dezenas de crimes de alto perfil cometidos em terras estrangeiras. Na Europa, como se uma segunda frente se desenvolvesse, na qual os refugiados lutam com os cidadãos dos países que os acolheram. Todos conseguem nesta luta impiedosa, russos, europeus e até, os próprios ucranianos. Espancado por um cigarro. Um dos casos recentes de um refugiado desenfreado abalou a bela República Tcheca. Na cidade de Pilsen, um ucraniano bêbado de 40 anos atacou uma garota na rua à noite. A senhora estava sentada debaixo de uma árvore quando um rapaz se aproximou dela e pediu rudemente um cigarro. Ela recusou, ele começou a xingá-la em ucraniano e chutá-la. Disse o portal de informações local. A amiga dela defendeu a mulher, mas o ucraniano o derrubou no chão e deu um soco no rosto dele. Ao mesmo tempo, o atacante gritou que era um herói de Mariupol. Testemunhas oculares tentaram separá-los, mas o herói não parou. O esquadrão da polícia ajudou. Estragou o rosto da atriz. A atriz russa Agnia Michenko-Brodskaya, de 42 anos, sobreviveu à agressão contra ela por ucranianos na Itália. Ela postou um vídeo com as consequências do espancamento ocorrido em abril do ano passado em domínio público. Na filmagem, uma Agnia chorando com vestígios de sangue no rosto pergunta: "Ucranianos, quero perguntar a vocês, o que eu fiz de errado com vocês?" Ela não conhece os agressores. Ao ouvir o discurso russo, eles simplesmente esmagaram o rosto da atriz, na verdade, sua ferramenta de trabalho. Agnia Michenko-Brodskaya é filha do diretor e ator Vasily Michenko. Ela nasceu em Moscou, mas após o divórcio de seus pais desde os 3 anos de idade, ela morou em Veneza com seus avós.
Tendo cidadania italiana, ela veio estudar na Rússia, formou-se na Escola de Teatro de Arte de Moscou. Ela estrelou os filmes Ancadetes, Koukopzan e outros. Machucar uma garotinha. Os ucranianos na Europa estão lutando não apenas com adultos, mas também com crianças. Na Grécia, durante uma manifestação de apoio à Rússia, refugiados amarelo-azul atacaram um carro em que estava uma menina de 7 anos. A corrida foi realizada em Atenas sob o lema Pela Paz, pela Rússia, pela Grécia. A garota estava sentada no banco de trás do carro, segurando as bandeiras da Rússia e da Grécia. E então pessoas desconhecidas se aproximaram do carro e quebraram todas as janelas dele. Eles arrancaram a bandeira da Rússia das mãos de sua filha e a atingiram com uma flecha, quebrando a mão no sangue da criança. Disse a mãe da menina. Um vídeo da mão ensanguentada de uma criança se tornou viral nas redes sociais. Um polonês foi espancado até a morte. Não só os russos recebem dos ucranianos. Europeus esclarecidos ficaram chocados com imagens terríveis da Polônia. Eles registraram como em Varsóvia refugiados espancaram um polonês até a morte. Tudo começou assim, caras bêbados na capital da Polônia começaram a molestar a garota. O polonês que viu isso se levantou, começou uma luta. Os meninos sacaram suas facas. O polo foi literalmente cortado. Ele morreu de ferimentos múltiplos e perda maciça de sangue. Terrorista bêbado. Como se viu, não apenas os homens ucranianos, mas também as mulheres estão empunhando uma faca. Em Chipre, uma furiosa ucraniana Irina Krivous atacou os russos. Naquele dia, em Larnaca, houve uma manifestação em homenagem ao Dia da Bandeira do Estado da Rússia. Acenando com uma faca, o refugiado bêbado tentou várias vezes cutucar os manifestantes com ela. A violenta mulher ucraniana conseguiu torcer a polícia. Nossa embaixada pediu às autoridades que abram um processo criminal sob o artigo antiterrorismo. Nunca pensei que alguém pudesse vir até mim assim com uma lâmina e tentar me matar. Nós nunca dizemos nada de ruim. Nós não vamos às ações deles, mas eles vêm às nossas e gritam. Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre. Aqui é a Júlia, reportando para a VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Disse então a vítima do ataque. Atacado com uma rosa para o pão. Vem em grande número, pode resolver problemas com a ajuda de uma faca por qualquer motivo. Esta história é dos Estados Unidos. Em um dos bares do Brooklyn, um ucraniano agrediu um visitante por falar russo e pronunciar errado o nome do pão ucraniano Palyanitsa. O herói era um ucraniano de 31 anos que vivia na América. Ele acidentalmente ouviu um discurso em russo na mesa ao lado e partiu para o ataque. A vítima era um nativo da Ucrânia que se mudou para os Estados Unidos há 7 anos. O ucraniano correto assentou-se à mesa e começou a insultar o próprio compatriota pelo fato de parecer um russo. E ele se ofereceu para passar no teste de idiomas. Entre as palavras que precisavam ser ditas estava foda-se. Nele, o ucraniano errado tropeçou. Em seguida, o examinador quebrou a garrafa e atingiu o oponente no pescoço com um fragmento. Agora esperando o veredicto. Atacou o embaixador russo. Nesse contexto, numerosos ataques de ucranianos furiosos a falantes de russo com tinta verde ou tinta parecem até inofensivos. O mais barulhento deles ocorreu em 9 de maio na Polônia, quando o embaixador russo Sergei Andreev foi encharcado com tinta vermelha durante uma cerimônia de colocação de flores nos túmulos de soldados soviéticos. A autora do truque vergonhoso foi a refugiada ucraniana Irina Zemliana. Uma semana após o incidente, ela simplesmente fugiu de Varsóvia, explicando isso por meio de ameaças massivas contra ela. Tendo feito maldade, a senhora não estava pronta para responder por seu ato. O erro está fora. Não sem histórias tragicômicas. Em setembro passado, um refugiado ucraniano espancou 2 de seus compatriotas. Por engano. O homem os confundiu com russos. Foi em Nice. Mãe e filha ouviram canções ucranianas com slogans anti-russos na rua. Com algum susto, o ex-soldado ucraniano, que por acaso estava por perto, os confundiu com cidadãos russos. Herói atacou mulheres com os punhos. Primeiro, ele atingiu a garota no rosto, ela caiu no chão e foi chutada na perseguição.
Sua mãe também recebeu alguns golpes. As vítimas decidiram que foram atacadas. Em primeiro lugar, isso permitirá criar o mesmo cordão sanitário onde que falou o presidente russo,